Embaixador, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Gostaria de mudando um pouco de assunto, mas aproveitando da sua larga experiência na diplomacia, uma apreciação do senhor sobre esses conflitos, né, que nós estamos assistindo, né? Não quero nem mais tratar da questão da Ucrânia, mas a questão lá do Oriente Médio, etc. A gente vê, e o conflito, se não é a falência da diplomacia, coloca pelo menos a diplomacia em xeque, né? E a gente vê nesse episódio aí, nesse conflito em Gaza, aquela denúncia absolutamente espantosa do envolvimento de funcionários das Nações Unidas, não é? Junto a terroristas do Hamas nos ataques a Israel. E temos também um secretário-geral da ONU, o senhor estava falando agora há pouco em normalidade medíocre, né? Que é bom sujeito, é uma pessoa até bem intencionada, mas é muito fraquinho, né? Esse secretário, o português Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso, né? O porquê dessa incapacidade da diplomacia de impedir conflitos ou de solucioná-los. Bem, muito obrigado. Bom dia a você, Cláudio. Eu, em primeiro lugar, gostaria de retificar essa acusação sobre os funcionários da ONU, da UNRWA. Eu mesmo sou um funcionário aposentado da ONU, né? Portanto, de certa forma, é uma instituição à qual eu pertenço até hoje, né? Agora, essas acusações que Israel levantou contra a agência de ajuda a Gaza nunca foram consubstanciadas, né? Elas foram feitas há quase 3 meses atrás e Israel nunca apresentou provas. Tanto assim que vários dos países que no início haviam suspenso a ajuda à UNRWA, sobretudo toda a União Europeia, esses países voltaram atrás. Porque você sabe muito bem que em guerra há sempre muito jogo de acusações, muitas vezes maliciosas, né? Israel, na verdade, tem uma atitude em relação a Gaza que é compreensível de um lado, que é a defesa contra aquele ataque justificado que eles sofreram, mas de outro lado ela ultrapassou essa reação israelense, ultrapassou todo o limite do razoável, né? Porque ela, inclusive, consiste na prática de negar até o fornecimento de água e de mantimentos, né? Isso é um crime de guerra, né? E são inúmeros os exemplos comprovados a cada dia de funcionários de assistência social que tiveram garantia de passagem livre por Israel e depois foram mortos pelas forças israelenses, né? Portanto, o excesso da reação israelense é óbvio. Agora, eu não vou ficar parado nisso, porque o problema principal nesse momento, eu diria, não é nem sequer Gaza. A ameaça maior vem do que pode acontecer em relação ao Irã. E aí também a preocupação maior é com a reação de Israel, né? Sobretudo do atual primeiro-ministro e de parte do gabinete dele, né? Quando se fala de Israel, é preciso sempre distinguir, né? O atual gabinete de Israel é um gabinete de coalizão. Há um grupo que é de direita, mas, de certa forma, uma direita moderada, do general Benny Gantz, né? Que, aliás, é o principal candidato da oposição, caso haja eleições. E ele está pressionando para que as eleições se realizem no mês de setembro. Todo mundo sabe que, se houver eleições, o primeiro-ministro vai perder. As pesquisas de opinião indicam isso de uma maneira inequívoca, né? E o primeiro-ministro tem um interesse pessoal em prolongar essa guerra, em até agravar, porque no momento em que a guerra cessar, ele vai ter que fazer frente não só ao desafio político, mas o desafio que corre na justiça israelense.
A prova de que isso que eu estou dizendo é verdade, que o principal aliado de Israel, que é os Estados Unidos, tem procurado manter Israel dentro de certos limites, mesmo na reação ao Irã, desse último ataque, que foi, evidentemente, um ataque condenável, né? O ataque feito pelo Irã também foi contra as regras das Nações Unidas, né? Mas o que os Estados Unidos têm realçado é que, se houver uma reação de Israel, os americanos não vão participar dessa reação. O que eles têm medo, e isso não é segredo para ninguém, é que há muitos e muitos anos o atual primeiro-ministro e o grupo mais extremado que o apoia têm propugnado um ataque preventivo contra o Irã. A razão básica não tem nada a ver com Gaza, é o receio de que o Irã vá desenvolver a bomba nuclear. Hoje em dia já há informações de que o Irã já tem urânio enriquecido em quantidade suficiente para produzir vários artefatos nucleares. O Irã, portanto, para Israel, representa uma ameaça existencial. Essa visão de que é necessário um ataque preventivo antes que o Irã tenha arma não é compartilhada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, não porque eles duvidem das intenções do Irã, mas porque os Estados Unidos e os aliados ocidentais esperam que a própria evolução interna do Irã acabe produzindo fatos novos, porque o regime iraniano não é um regime sólido, né? É um regime que tem enfrentado oposição interna muito grande, como nós vimos agora mesmo, o problema do véu das mulheres, né? A opinião pública no Irã, a juventude é inteiramente contrária. O Ocidente, portanto, joga na possibilidade de uma evolução pacífica, enquanto que Israel, que se sente mais ameaçado, joga num ataque preventivo. Só que Israel quer que o ataque preventivo seja feito pelos americanos, né? Coisa que eles não querem fazer, e muito menos ainda num ano eleitoral, né? Exato. Essa é que é a Embaixador, equação, né? Embaixador, é muito interessante o que o senhor está falando, né? Porque a gente está, nossa, discutindo tanto esse assunto por esses dias, né? Desde um sábado que o Irã enviou aí os drones e mísseis para Israel. O Irã é uma teocracia muçulmana xiita, né? E leva sua influência para a região, apoiando militar e economicamente milícias na região, como no Iraque, como o Hezbollah no Líbano e também os Houthis no Iêmen. E não é só Israel, mas países islâmicos sunitas da região, como a Jordânia e a Arábia Saudita, temem a expansão aí do poderio iraniano, incluindo o programa nuclear. O senhor já fez uma ótima análise dessa situação, mas tem uma outra pergunta aí no meio. Israel conseguiu criar o Estado judeu, só que os palestinos enfrentam um drama milenar e não têm ainda o seu próprio país. E agora, o senhor, com isso que aconteceu, o senhor vê alguma luz no fim do túnel? O senhor enxerga alguma chance de existir um Estado palestino num futuro mais próximo? Bem, Sônia, antes de mais nada, eu queria felicitar você, porque eu ouvi o resumo que você fez no início do programa. Estava muito bem feito, sabe? Eu não tenho nada a Obrigada, professor. acrescentar. Aliás, o resumo feito também pelo Pedro sobre a questão de drogas eu achei impecável, né? Obrigado. Difícil acrescentar alguma coisa. Agora, em relação ao que você disse, eu sou obrigado a dizer que não vejo grande luz no fim do túnel, né? A situação está muito difícil ainda, porque até mesmo como resultado daquele ataque terrível, né, que o Hamas fez, o ataque terrorista a Israel, a posição da opinião pública em Israel se endureceu muito, né? Hoje em dia, a imensa maioria da opinião pública já não admite a possibilidade de dois estados, né? E existe ceticismo quanto à possibilidade de dois estados, inclusive porque os palestinos
naquele simulacro de Estado que eles têm, não foram nunca capazes de demonstrar uma capacidade de autogoverno que alimentasse confiança no futuro, né? O Mahmoud Abbas, como vocês sabem, é um homem muito idoso, não que a idade em si seja apenas o problema, porque eu tenho a mesma idade dele, né? Então, de certa forma, não poderia censurá-lo por isso. Mas ele é alguém que não tem credibilidade, né? É um governo minado por acusações de corrupção e ineficácia. Então, existe muito ceticismo sobre o futuro dessa ideia dos dois estados, se bem que eu acho que, além do médio prazo, a longo prazo, é difícil conceber uma outra saída para esse dilema, né? A não ser aquelas saídas que são impensáveis, né? Que seria a expulsão de todos os palestinos, tanto da margem ocidental como da faixa de Gaza, né? Seriam vários milhões, né? Repetindo, portanto, em escala ainda maior o que aconteceu quando o Estado de Israel foi fundado, né? Então, eliminando essa hipótese, que hoje em dia seria difícil de conceber nas relações internacionais, a única alternativa é o convívio, né, de Israel com os palestinos, que cedo ou tarde terão que ter uma organização, né? Mas, como eu te disse, a curto prazo eu não vejo possibilidade disso. Talvez eu diria a você que, a curtíssimo prazo, a única perspectiva um pouco mais animadora é que haja eleições em Israel, né? Porque se houver eleições em Israel, é provável que haja um realinhamento, não no sentido de uma postura mais liberal, porque quem vai ganhar vai ser a direita conservadora, mas não extremada, né? Mas essa direita conservadora, do Benny Gantz, etc., pode relançar o processo de paz. Já com o atual primeiro-ministro e com os apoiadores que ele tem, eu não vejo que exista essa possibilidade. Ministro Rubens Recupero, foi um prazer ouvi-lo aqui no Jornal Gente nessa manhã, né? Quanta lucidez, história, né? E opiniões contundentes aí a respeito de um assunto tão complexo. Muito bom contar com seus conhecimentos sempre aqui para quem acompanha o Jornal Gente todas as manhãs. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Olha, muito obrigado e eu até, como disse, felicito a vocês pela qualidade do noticiário, viu? Realmente é muito boa. Até logo, Obrigada, bom embaixador. dia. Obrigada. Na sequência,